Vamos dar início a mais uma sessão de nosso ciclo de estudos do livro A Fuga dos Monges Bom. Estamos chegando no ápice do livro, que é a fuga propriamente dita. Mas antes, seguindo o pedido, a orientação do nosso professor Tenzin Gyal Rinpoche, nesse período de vinculação com a mente de Ong Tsin Rinpoche, mestre ao qual dedicamos esse nosso ciclo de estudos, nós estamos fazendo uma prática inicial com a evocação de Tapiritsa e uma breve meditação de repouso no estado natural. Então, vamos iniciar com a invocação e depois fazemos essa breve meditação e damos sequência ao estudo do livro. Eu não sei se o Felipe tem a prece para projetar. É uma prece que eu sei de cor, porque eu De, aprecio bastante, a de mas Itapiritsa? isso, a evocação de Tapiritsa. Isso pode ser interessante para o pessoal ir tendo contato. Essa é uma prece que eu sugiro que decorem, porque mais do que uma prece, é um ensinamento muito profundo. E você já decorou, né? É, é muito, muito linda, muito bonita. Bom, aí está em tibetano, eu não serei tibetano, mas a gente pode, eu posso. Aí, obrigado, Felipe. Então aqui tem inglês, português, espanhol. Maravilha, Felipe. Tá muito bom essa sadhana nesses três idiomas. Então, tente se conectar com Tapiritsa, sentindo uma luz branca que está à sua frente. Tapiritsa, ele é um mestre completamente realizado, ele realizou o corpo de arco-íris, ele é um Buda perfeitamente iluminado e ele se apresenta na forma de um menino, na faixa aí de 12, 13 anos. Ele se apresenta de modo completamente nu. Ele tem os cabelos pretos, longos, que caem pelos ombros. Essa nudez e também essa idade representa a pureza e, de algum modo, a simplicidade do estado natural, que é o estado da iluminação, que é o estado que está presente em todos nós, mas que, pela confusão do cotidiano, nós não nos permitimos relaxar e repousar nesse estado natural. O estado natural é o estado de autocontemplação de tudo que surge, sem julgar, sem rejeitar ou sem se apegar a nada. Então, é um estado muito puro, muito simples, e na imagem de Tapiritsa, isso se apresenta então na forma desse menino luminoso, dessa criança de cristal, nessa criança de luz. Então, nós sentimos essa luz branca, é pura, espontânea, pacífica, à nossa frente. Tapiritsa ele simboliza e representa a união de todos os mestres, de todas as linhagens, de todos os seres iluminados, particularmente dos mestres do bom e particularmente dos mestres vinculados à tradição de Dzogchen. Então nós sentimos essa luz branca, sentimos Tapiritsa, visualizamos que Tapiritsa é indissociável à nossa própria mente, porque a nossa própria mente é esse estado natural, né? E ele também está simbolizando entre os mestres o nosso Yongtse Rinpoche. Então, Yongtse Rinpoche, Tapiritsa, nós somos todos essa luz branca. E a invocação diz assim: Emarro, que maravilhoso! És a emanação coração de Kuntunzampo. Seu corpo aparece como um cristal branco, luminoso, claro, sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas os benefícios dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, suprema entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural,
A base, que é auto e liberta de ilusão, que é o samsara, e da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realizações tornam-se manifestas e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõe-se das três dimensões, que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-nos as bênçãos de conferir os empoderamentos sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos serem pacificados e possa o erro do alto apego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizados. A ti, Tapirits, nobre protetor dos seres, rogamos. Possam todos os seres dos seis reinos serem protegidos pela tua compaixão e possa a nossa mente ser liberta. Então, nós tomamos consciência do nosso corpo, do espaço ao nosso redor, do espaço dentro de nós. É o mesmo espaço. Tomamos consciência do silêncio, silêncio que está na base de todos os sons, assim como a quietude que está na base de todos os movimentos, e também do espaço que está na base de todas as manifestações, que está na base de todos os pensamentos, de todas as emoções, de tudo que surge. Surge, permanece e passa no espaço, no silêncio, na quietude. Então, ter consciência desse espaço, desse silêncio e dessa quietude e da inseparabilidade do espaço, do silêncio e da quietude, dos movimentos, dos sons e dos pensamentos, é a prática de Dzogchen, é o estado de iluminação, permanecer nessa autoconsciência, conscientes dessa natureza. Então, não julgamos, não nos apegamos, não rejeitamos nada que surge no espaço, no silêncio e na quietude. Nós só mantemos uma autoconsciência dessa experiência de contemplar, de descansar, de repousar nesse estado natural. Nós pedimos as bênçãos de nossos mestres, tanto aqueles que estão encarnados, como Teisel Wangyal Rinpoche, como aqueles que já passaram, como Yongtsen Rinpoche, como os mestres da linhagem, como Tapiritsa, para que a gente possa integrar essa nossa experiência de meditação em nosso cotidiano, para que a gente possa o tempo todo permanecer nesse estado natural.
Quando nós conseguimos permanecer nesse estado natural, de modo integral, nós estaremos então conscientes da nossa iluminação, da nossa completa iluminação. Sabemos que não é fácil, as distrações surgem, o cotidiano nos envolve, mas a gente não está sozinho, nós não estamos sozinhos, e a gente pode contar então com esse suporte, com essas bênçãos dos nossos mestres, dos mestres da linhagem do bom. Então, com esse suporte, com esse apoio, nós damos seguimento aqui à nossa prática de estudo. Então, vamos entrar no clímax, no ápice do livro, com a leitura do capítulo 10º, não, capítulo 10º, A Fuga. Vou aumentar um pouco a tela. Enquanto explosões e tiros sacudiam Lhasa, os lamas superiores do monastério de Drepung reuniram os monges no grande salão ao meio-dia de 20 de março de 1959. Samten, Sandie, Soko e Kedupi estavam no telhado do dormitório desde manhã, ouvindo o estrondo da artilharia e observando os impactos das bombas levantando nuvens de fumaça e terra negra na cidade abaixo. Lembrando que no capítulo anterior nós vimos que os monges, esses monges, os bons, que estavam em outro monastério, eles vão buscar armas lá nesse monastério central de Lhasa. Era o monastério onde estava anteriormente o Dalai Lama e toda a sua equipe, e eles já haviam deixado Lhasa, né? O Dalai Lama, ele, para evitar a guerra, ou o aprofundamento da guerra, ele foge, e aí a gente vai agora acompanhar a fuga dos monges bons. Então, ali eles lá no mosteiro conseguiram distinguir pequenas figuras entre os prédios em chamas à distância, mas não podiam identificar quem era chinês e quem era tibetano. Suas mentes fervilhavam de perguntas: o que havia acontecido com Dalai Lama? O que estava acontecendo com o povo de Lhasa? Esperavam respostas no encontro convocado pelos lamas de Drepung. No entanto, em vez de compartilhar notícias sobre os combates, os lamas disseram aos monges incrédulos que nada de anormal estava acontecendo, mesmo com a fumaça visível e os tiros audíveis por todos. Após esse breve e enigmático anúncio, a assembleia foi dispensada. Os líderes do monastério haviam decidido ignorar a destruição e as mortes que engolfavam a cidade, apegando-se à noção inacreditável de que poderiam permanecer alheios ao conflito até que pudessem retornar à rotina familiar. Um estrondo que fez tremer os prédios do monastério reforçou o ceticismo dos monges. Um projétil de artilharia deixou uma cratera fumejante na encosta diante do monastério. Um aviso claro dos chineses. As emoções estavam acirradas entre os monges. Muitos monastérios possuíam arsenais e até monges não combatentes estavam se armando e correndo para a cidade para participar dos confrontos das ruas. Samten e Sandia mantiveram a calma, considerando seus votos de não violência e a realidade do esmagador poder militar chinês. Recuaram diante da ideia de um grupo de monges desesperados enfrentando o exército chinês bem armado e experiente. Achávamos que era completamente sem esperança, disse Samten. Os dois monges chamaram Soko de lado. Soko queria lutar e estava preocupado com a mãe deles, Zimo, que geralmente podia ser encontrado vendendo manteiga no mercado Barcor, no centro da cidade. Samten convenceu o irmão mais novo de que seria inútil entrar na luta e perigoso demais ir à cidade. Isso, é claro, era impossível, disse Samten, sobre tentar encontrar a mãe em meio ao massacre. Não havia possibilidade de voltar de Drepung ao Norbulingka por causa dos combatentes, por causa dos combates. Do telhado, eles acabaram vendo uma multidão fugindo de Norbulingka em direção ao rio Lhasa. Eles não sabiam que o Dalai Lama já havia fugido da cidade.
Do ponto de vista elevado, podiam perceber que os combatentes eram intensos, que os combates eram intensos, mas não sabiam que a artilharia chinesa havia obliterado a faculdade de medicina no Morro de Ferro. Soldados tibetanos arrastados pelas antigas arras- desculpa. Soldados tibetanos haviam arrastado peças antigas de artilharia até o alto da colina e bombardeado uma base chinesa. Em resposta, os chineses trouxeram baterias modernas e que despejaram fogo preciso sobre o morro. Poucos defensores sobreviveram. Naquela noite, enquanto chineses e tibetanos lutavam pelo controle da cidade, Santen, seu irmão Soko, Sanjie e seu sobrinho Kedup decidiram fugir. Santen queria partir logo e levar pouca coisa para colocarem o máximo de distância entre eles e os combates. Ficou intrigado ao ver Sanjie enchendo uma mochila de couro com pesados textos bons sagrados embrulhados em seda. Sanjie queria levar tantos livros que Santen protestou, dizendo que o peso extra dificultaria a jornada. Mas Sanjie estava determinado a salvar o máximo possível. Discutiram até que Santen aceitou carregar alguns textos e Sanjie, a contragosto, concordou em deixar alguns para trás. Sanjie levou muito mais que Santen, mas nunca se queixou da carga ao longo da viagem. Juntando-se a outros três monges, o grupo começou a subir a trilha íngreme que levava à montanha de 5.500 metros atrás de Drepung. Podiam ver os incêndios na cidade e os clarões das explosões, tudo acompanhado pelo ruído constante da batalha. O último reduto rebelde a cair seria Jokam, em 22 de março, onde dezenas de tibetanos haviam se refugiado. Projéteis chineses atingiram os elaborados telhados dourados e balas de metralhadora despedaçaram a multidão que fazia uma caminhada ritual ao redor do templo para invocar a proteção das divindades. Campas, fortificados no interior, respondiam com metralhadoras. Cavaleiros armados de espadas avançaram a partir dos pátios do templo. Após 3 horas de batalha, um tanque chinês arrebentou o portão principal. Os corpos entupiram as ruas no rescaldo. Estima-se que 15 mil homens, mulheres e crianças morreram nos combates. Os chineses prenderam dezenas de milhares de tibetanos, incluindo 25 mil monges dos três grandes monastérios. Conforme as tensões aumentavam nas semanas anteriores, Santen e Soko haviam combinado de encontrar a mãe no monastério em Ugondrulin, a cerca de 6 dias de caminhada a oeste de Lhasa, se o pior acontecesse. O pior acontecera, e os irmãos esperavam encontrá-la esperando por eles. Sanjie liderava o grupo pela trilha íngreme, enquanto mosteiros iluminativos disparados pelos chineses lançavam uma luz fantasmagórica sobre o caminho rochoso. Os monges fugitivos esperavam que os chineses estivessem ocupados demais esmagando a rebelião para se preocuparem com sua fuga, mas o medo persistente os fazia acelerar o passo. Chegaram ao topo da montanha antes do amanhecer. Depois seguiram em costa abaixo até encontrar uma depressão onde puderam descansar. Pela manhã, outro grupo de monges apareceu mais acima da trilha. À medida que o dia avançava, outros surgiram, até que finalmente havia um fluxo constante de refugiados. Enquanto observava o número crescente, Santen ficou cada vez mais certo que a decisão de fugir havia sido a correta. A maioria seguia rumo ao sul, em direção a Yulangtsampo, que poderiam seguir até o Butão ou até a província de Assam, na Índia. Um pequeno grupo de Bompos seguia para o oeste, rumo ao encontro com a mãe de Samten. Depois de preparar o chá matinal e comer alguns punhados de tsampa, os monges partiram rumo ao monastério em Gundrunlin. O frio da manhã cedeu por volta do fim da manhã, o frio da manhã cedeu por volta do fim da manhã, e os monges passaram a sentir o calor do sol tibetano sobre suas cabeças raspadas. Um dos três monges que havia se juntado ao grupo, Kezang Dardie, espantou os demais a rasgar pedaços de seu manto sagrado, um ato de profanação que normalmente seria impensável.
Ele cobriu a cabeça com um fragmento como proteção contra os raios incidentes do sol. A improvisada cobertura também ajudava a manter a cabeça aquecida durante as noites frias. Depois de caminhar o dia todo, eles chegaram a um monastério budista. Isso representava um possível problema. Normalmente, monges viajantes encontravam alimento e abrigo nos monastérios da trilha, mas não havia monastérios Bompo entre Lhasa e Ungondrolim. Se os monastérios budistas se recusassem a lhes oferecer hospitalidade, os Bompos passariam noites miseravelmente frias e sem comida. Para sobreviverem à jornada de mais de 160 quilômetros, os Bompos teriam que depender da hospitalidade dos monastérios Gelug. Para evitar serem rejeitados, Santen e Sanjie decidiram se apresentar como estudantes de Drepung, o principal monastério Gelug. As vestes dos Bompos e dos budistas eram quase idênticas, então bastava não se identificarem como Bompos para garantirem uma recepção calorosa, comida e abrigo. Felizmente, os vários monastérios Gelug ao longo do caminho mostraram-se hospitaleiros. Então, essa tensão aí de parte dos budistas com o Bonpo, né, ainda estava muito presente ali naquele momento. Lembrando que os Bonpos só vão ser aceitos e reconhecidos como uma tradição genuína tibetana pelo governo do exílio do Tibete, pelo Dalai Lama, final dos anos 80. Então é muito recente, né? E havia muito preconceito, e ainda há, contra os Bonpos. Os monges desses monastérios, de todo modo aqui, como eles não se apresentaram como Bonpos, que dá a entender que por isso eles foram bem aceitos, né? Os monges desses monastérios receberam as notícias do conflito em Lhasa com horror e apreensão. Perguntavam-se se os chineses também começariam a prendê-los e debatiam se era melhor permanecer ou fugir. Em cada monastério Gelug por onde passavam, os viajantes só revelavam sua identidade como Bonpos ao agradecerem a hospitalidade e se despedirem. Em alguns desses lugares, a revelação de que eram Bonpos esfriou instantaneamente a relação calorosa que haviam recebido dos anfitriões. O preconceito religioso, às vezes, se mostrava mais forte do que a unidade nacional, mesmo diante da opressão chinesa. Quando chegaram em Gondrulim, Samten e Soko correram pelo monastério em busca da mãe. Depois de revistarem todo o terreno do monastério, os irmãos tiveram que aceitar que ela não estava ali. Só então foram falar com o abade, que recebeu deles as primeiras notícias sobre a revolta em Lhasa. O abade ficou estarrecido, mas eles, os monges, não compreenderam a urgência da situação. Consideraram aquilo como algo ocorrido num lugar distante demais para interferir em suas rotinas diárias. Bastante aqui. Santen e Soko estavam preocupados com a mãe e passaram a observar diariamente a trilha que vinha de Lhasa. Após alguns dias, pediram ao abade que realizasse uma adivinhação. O abade recitou cânticos enquanto passavam os dedos pelas contas de seu mala, enquanto os irmãos aguardavam com expectativa. Ele fez uma pausa antes de revelar o presságio. Sua mãe, sua mãe Zingmo acabaria chegando ao monastério. A adivinhação os encheu de ânimo e reforçou sua determinação de esperar. Depois que os combates terminaram em Lhasa, Zimo foi diretamente ao Norbulíngica em busca de seu filho Soko. Vasculhou pilhas de corpos, agarrando-se à esperança de que ele ainda estivesse vivo. Sem sucesso, foi ao Alderpung procurar por Santen. Mulheres raramente eram permitidas nos terrenos do monastério e várias vezes foi expulsa à força por monges de semblante severo. Certa de que seu filho estava ali dentro e determinada a vê-lo, Zima passou vários dias perto da entrada do monastério, esperando encontrá-lo saindo.
Então tem isso, né? O preconceito não era só com os bompos, as mulheres também nesses monastérios não podiam nem entrar, nem para procurar um filho. Um dia assustou-se ao ver o que pensou serem monges carregando rifles. Logo percebeu que eram soldados chineses armados e levando monges para interrogatório ou prisão. Àquela altura, Zinmo temia que seus dois filhos estivessem mortos ou capturados e sentia-se consumida pela tristeza e pelo desespero. Pensou que se descobrisse que seus filhos estavam mortos, lançaria-se ao rio. Apesar do desespero, ela manteve sua vigília até reconhecer um monge de sua aldeia que conhecia Something. Ele lhe contou que os filhos haviam deixado o monastério durante os combates, mas não sabia para onde tinham ido. Só então Zygmunt se lembrou do acordo feito com os filhos de se reencontrarem no monastério em Godrunin, caso se separassem. Partiu imediatamente para lá, acompanhada de um primo que viera com ela de âmbito para ajudá-lo na venda de manteiga. Santen e Soko estavam em Godrunin havia 6 semanas, quando certo dia viram figuras ao longe se aproximando pela trilha de Lhasa. Quando as figuras se tornaram nítidas, os irmãos correram do monastério trilha abaixo para abraçar a mãe. Zinmo chorou de alegria ao ver que seus dois filhos estavam vivos, mas ficou inquieta com a complacência que percebiam em Ogundrunin. Ela tinha visto monges sendo levadas sob mira de armas em Drepung, a retaliação violenta imposta pelos soldados chineses e as ruínas fumegantes dos edifícios onde os monges haviam resistido. Ela estava certa de que mais cedo ou mais tarde soldados chegariam em Ogundrunin, e isso a deixava em constante estado de alerta. Toda vez que um cachorro latia, ela corria para fora para ver se os chineses estavam vindo. Insistia para que os filhos fugissem do país com ela. Santen relutava em deixar o Tibete, mas sua mãe foi categórica. O quê? Explodiu ela, quando ele hesitou. Que estupidez querer ficar. Eles partiram e Zimo não aceitaria discussões. Santen e Soko obedientemente começaram a comprar suprimentos para a jornada. Zingmo também convenceu Sanjie, que se juntou aos preparativos. Antes de partir rumo ao Nepal, compraram 2 burros para ajudar a carregar os poucos mantimentos. Juntaram-se a ele o sobrinho de Sanjie, Kedup, e outro monge. A preocupação de Zimo com o alcance dos chineses chamou a atenção de alguns monges do monastério, que começaram a debater se deveriam permanecer ou fugir. A maioria optou por partir, mas alguns, como Kesang Darje, o monge que rasgara suas vestes para fazer um capuz, decidiram ficar. Mais tarde, souberam que os chineses o forçaram a voltar para Ambido, onde ele foi brutalmente tratado. Era primavera e o clima estava bom, o que tornava aquele um bom período do ano para os 6 viajantes iniciarem sua jornada. Mas mesmo nos meses de verão, as passagens do Himalaia podiam ser cruelmente frias. Os viajantes trocaram suas vestes por chubas e botas tradicionais, mais adequadas ao clima instável do Tibete. Suas botas tinham solado de couro e parte superior do tecido grosso de lã. Ao contrário dos sapatos ocidentais, ambas as botas eram idênticas e podiam ser usadas em qualquer pé. Todos concordaram em ocultar seu verdadeiro destino, fingindo ser peregrinos a caminho de um dos inúmeros locais sagrados do Tibete. Caminhavam, subindo e descendo montanhas íngremes e atravessando vales profundos enquanto se aproximavam da fronteira, visitando os muitos monastérios ao longo do trajeto. Os primeiros viajantes que encontraram ficaram olhando para a baioneta presa ao cinto de soco. A lâmina de aço forjado transmitia uma aura de autoridade e ameaça. Ao notar a reação, Soko ficou receoso de que a baioneta fizesse com que pensasse que eles eram bandidos ou agentes do governo chinês ou tibetano. Então decidiu mantê-la escondida dali em diante, só revelando a lâmina ameaçadora se desconfiasse das intenções de alguém que encontrasse pelo caminho. Eles evitaram conversar com pessoas ao longo do caminho, exceto quando necessário, temendo delatores que pudessem ver vantagem em alertar os chineses sobre aquele grupo estranho de peregrinos.
Durante semanas atravessaram subidas e descidas pelas dobras do enrugado relevo tibetano. Todos os dias levantavam-se antes do amanhecer e caminhavam por várias horas antes de parar para um café da manhã de Tsampa e chá. Depois, caminhavam até o meio-dia e montavam acampamento para preparar outra refeição. Os irmãos e a mãe se reuniam em volta de uma fogueira, e Sandiê, seu sobrinho e outro monge em torno de outra. Dormiam cedo e se levantavam no escuro da manhã para repetir a rotina. Nos cumes das montanhas, atravessavam trechos cobertos de neve profunda, às vezes por 2 ou 3 dias antes de descerem novamente a outro vale. As montanhas se tornavam mais íngreme à medida que se aproximavam do Himalaia. Para cruzar a fronteira com o Nepal, subiram o Passo Cora, a 4.660 metros de altitude, o que levou 2 dias para atingir o topo e mais 2 dias para descer. A jornada era exaustiva mesmo para tibetanos criados nesse ambiente inóspito. Estavam esgotados ao final de cada dia. Levantar-se a cada manhã para mais um dia de escalada exigia esforço. Pequenas dores nas pernas, pés e costas tornaram-se incômodos constantes. A dieta de Tsampa e chá era monótona e inadequada. Mesmo assim, perseveravam. Não importava o quanto estivessem exaustos, o quão difícil fosse o terreno, Sandier insistia em realizar uma puja, uma cerimônia de gratidão, sempre que recebia uma boa refeição em alguma aldeia ou monastério. Em cada um dos muitos locais sagrados ao longo da trilha, em cavernas usadas para meditação, ou até mesmo quando encontrava uma vista especialmente bonita ou um local de descanso. Olha que bonito isso, né? Em monastérios e lugares sagrados, ele realizava cerimônias que duravam o dia inteiro, com a ajuda de seu sobrinho Kedup. Sandier dedicava cada puja a Niam Sherab Gyaltsen, fundador do mosteiro Menri. As incontáveis paradas para orações irritavam os demais membros do grupo, que preferiam seguir viagem em vez de gastar tanto tempo em rituais. Mas Sandier não se deixava dissuadir. Seus companheiros resignaram-se às interrupções constantes, respeitavam sua piedade e não podiam deixar de admirar sua liderança, devoção e determinação. Depois de cruzarem o Yurlang Tsangpo em botes, Coracles, o grupo se separou e seguiu em direções diferentes. Os irmãos e a mãe queriam tomar a rota mais rápida e direta para Katmandu. Sangye Kedup e outro monge preferiam seguir por um caminho mais longo para visitar monastérios Bon no Tibete e no Nepal. Enquanto Santen, seu irmão Soco e sua mãe Zimo seguiam adiante, seus suprimentos de queijo e carne já haviam acabado há tempos. Comiam apenas tsampa. A dieta constante de farinha de cerrada torrada, sem vegetais, tornava-se cansativa, e começaram a sonhar com batatas, repolho, rabanete, cenouras e cebolas. Um dia encontraram campos de batata perto da trilha. Correram para entre as fileiras e começaram a cavar batatas. Foram interrompidos pelos gritos furiosos de um fazendeiro. Samten acalmou o homem, explicando que estavam em uma longa jornada e sentiam falta de vegetais. Disse que eram de âmido, onde os vegetais eram parte importante da dieta, e que pagaria qualquer preço que ele pedisse pelas batatas. Após ouvir a explicação, o fazendeiro se tornou amigável e recusou qualquer pagamento. Disse-lhes para pegarem tudo que pudessem carregar. Depois de assar e devorar as batatas, me perdi aqui um minutinho. Depois de assar e devorar as batatas, seguiram viagem. Enquanto isso, Sanjay, Kedup e outro monge avançavam lentamente até o distrito nepalês de Mustang, parando em cada monastério ao longo do caminho para realizar cerimônias. Levaram 2 meses para percorrer algumas centenas de quilômetros entre o monastério em Gundrulin e a fronteira nepalesa.
Peregrinaram pelo Nepal, visitando comunidades e monastérios bompos, com Sandier utilizando seus conhecimentos de medicina para curar os doentes, ricos e pobres, recusando-se a aceitar pagamento dos necessitados. Eventualmente, decidiu que era hora de levar Kedup de volta ao pai, que havia fugido para Kalimpong, no estado indiano de Bengala Ocidental, após o colapso da resistência tibetana. Sabiam que Kalimpong ficava perto da fronteira oriental do Nepal, mas não conheciam a rota. A incapacidade de falar qualquer idioma além do tibetano tornava difícil pedir orientações. Procuravam o caminho repetindo: Kalimpong, Kalimpong, e os passantes apontavam a direção. Por fim, pegaram o trem até Kalimpong, onde Kedup foi reunido ao pai, Pauchempo. Pai e filho se abraçaram e os irmãos lamentaram juntos o destino dos pais. Sandier ouviu seu irmão relatar o fracasso dos rebeldes no sul do Tibete e como haviam entregado as armas aos guardas da fronteira indianos para conseguirem refúgio na Índia. Após o reencontro agridoce em Kalimpong, Sandier retornou ao Nepal para começar a procurar por Santen. Vamos só pegar o começo aqui, e a gente não vai ler esse capítulo todo, só para a gente se situar. Então, o próximo capítulo vai ser o 11 votos abandonados. Ainda sonolento, o jovem Tempa-Osse, de 17 anos, esforçava-se para se levantar de sua esteira. Alguém batia com força na porta de seu pequeno alojamento, abaixo do mosteiro Menri. Tempa abriu a porta e se deparou com um companheiro monge usando roupas civis, algo normalmente proibido, em vez das vestes bordôs exigidas pelo monastério. O que você está fazendo com essa roupa comum? Perguntou. Perdi aqui de novo. Perguntou Tempa. O monge ignorou a pergunta e disse que o abade o estava chamando. Tempa dividia seus aposentos com o irmão mais velho, Tempa Wangal, que estava ausente. O prédio de pedra cinza era um entre cerca de 200 dezenas de pequenos apartamentos espalhados na encosta íngreme de frente ao monastério. O prédio de Tempa tinha 2 apartamentos, cada um com um quarto para dormir e outro para cozinhar. Os monges dormiam sobre colchões preenchidos com pelos de iaque e de cabra. O fogareiro de ferro com 3 pernas, usados para cozinhar, também aquecia o apartamento. Os únicos outros objetos eram uma caixa com sampa, carne seca e queijo seco, um altar com lâmpadas de manteiga e uma imagem de Tompa Shen Abimwo Shue, fundador da tradição Bon. Então, vamos encerrar por aqui, dar continuidade na semana que vem. Eu tenho aqui um pequeno compromissinho para fazer antes da nossa prática com um guest demo. Aliás, com guest demo hoje não, né? Hoje nós vamos fazer a prática apenas da leitura da prece. Inserir comentário. Terminamos aqui em 15/7 já. Então, colegas, gratidão. Vamos aí acompanhando essa história tão única. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida. Daremos